Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa da Web TV Constante TV. Estamos no programa Fé e Finanças, estamos no 16º episódio. Vamos encerrar uma temporada que consistiu no estudo de um livro chamado Dinheiro, Dívidas e Finanças, do autor Jim Newheiser. Nós temos estudado todo o livro, basicamente, mas não todos os capítulos, né? Alguns capítulos ali são detalhamentos, mas nós procuramos abranger todo o livro, que vai desde fundamentar a Bíblia como nossa base, além de regra de fé e prática, mas também nossa base de conselhos, né, para uma vida mais sábia do ponto de vista financeiro. Também estudamos como lidar com o trabalho, como lidar com empréstimos, como lidar com gastos, como sair das dívidas também. E neste último episódio nós guardamos o tema investimentos. Então, vai aparecer na sua tela aí investimentos, princípios básicos, certo? Então, com base no livro, nós vamos citar aqui alguns princípios, certo? Estamos hoje com a presença do irmão Natan, o irmão Eliel, o irmão Alberto. Mais uma vez, obrigado pela participação de vocês. Tem sido muito gratificante estudar esse conteúdo, ouvir os comentários de vocês, né? Também a experiência, né? Então, tem sido bastante enriquecedor. E hoje a gente vai fechar com um tema que é muito, digamos assim, muito benquisto, né? As pessoas querem saber como investir, né? Então, se você acompanhou os episódios anteriores, é interessante notar que para investir você tem que ter dinheiro guardado. E aqui nós vamos, no final, fazer algumas considerações finais de como você pode criar esse hábito, né? De ter o dinheiro, né? Para poder investir. Certo? Então, digamos que você chegou nessa etapa de guardar os seus recursos para poder investir, né? Quais são os princípios básicos, segundo o autor do livro Dinheiro, Dívida e Finanças? Nós vamos passar aqui rapidamente nos slides esses princípios e depois nós vamos abrir aqui para os comentários dos nossos convidados, em que eles poderão ali destacar um ou outro tópico que ache interessante e que possa contribuir também para as nossas vidas, certo? Então vamos aqui para os primeiros princípios. Vamos lá. O primeiro princípio, né? Planeje o acúmulo gradual e evite esquemas de enriquecimento rápido. Certo? O autor ele fala sobre para que nós tenhamos um acúmulo consistente, né? Nós temos que trabalhar duro e de forma inteligente. E aqui uma passagem bíblica, né? Que fala sobre a riqueza adquirida às pressas se perderá, mas quem a ajunta aos poucos fará com que ela aumente. Aí eu queria convidar depois para vocês citarem um caso prático, né, que não é tão difícil, né, de a gente falar. Essa passagem está lá em Provérbios 13:11. Um segundo princípio. Se algo parece bom demais para ser verdade, então é quase certo que é bom demais para ser verdade. Ou seja, se você está suspeitando de algo, se algo já parece muito suspeito, então certamente você tem que ter cuidado, né? Confira bastante, procure conselho de pessoas experientes naquele ramo, né? Para verificar se aquilo realmente é um bom negócio. E aqui tem uma passagem bíblica também, né? Que não serve só para finanças, mas para tudo. Ó. O prudente, ele vê o perigo e se esconde, mas o ingênuo segue adiante e sofre por isso. Então, esse versículo, para mim, rapidamente, ensina que nós temos que, de certa forma, ter um pouco de desconfiança, um pouco de ceticidade, né? Para não acreditar em tudo que é tão fácil, que parece tão fácil, né? Vamos para o terceiro princípio. Certifique-se de que compreende aquilo em que você está investindo e também compreenda seus riscos e custos associados. Certo? Então, isso aqui é para a gente evitar, né, de investir em algo que a gente não conhece ou só ouviu falar, ou digamos que alguém falou para a gente, cara, isso aqui é muito bom, vai nessa, né? Se você não estudou ou não conhece, então vá com cautela. O quarto princípio também que o autor comenta é escolha com cuidado a sua consultoria de investimentos. Então, até as pessoas que vão te aconselhar, é necessário você pesquisar com calma. Não vá no primeiro conselho, né? Busque um segundo, um terceiro conselho. Assim como nós fazemos até com a nossa saúde, né? Geralmente quando a gente tem um diagnóstico de alguma doença, eventualmente, e o médico propõe um tratamento, a gente geralmente procura um
um segundo ou terceiro diagnóstico, né, para garantir que nós estaremos aí no rumo certo. A mesma coisa são com os investimentos, tá bom? 5. A diversificação pode atenuar o risco. Então é aquele velho ditado, né, de a gente não colocar tudo na mesma cesta, né? Eu não lembro exatamente como é que é o ditado. Se vocês lembrarem, vocês podem me ajudar. Mas a gente não pode colocar tudo na mesma cesta de ovos, né? Acho que é mais ou menos assim. Eu esqueci o ditado agora. O 6º princípio: invista em produtos conservadores, baixo risco, né? De baixo risco. O dinheiro que você pode precisar em curto prazo, amanhã talvez, né? Ou seja, não arrisque, né? Porque os produtos conservadores aí, por serem de baixo risco, dificilmente você vai perder muito. 7º princípio: os valores que serão necessários a longo prazo, esses sim você pode investir em produtos mais dinâmicos, ou seja, eles podem sofrer algum tipo de risco maior. E nós vamos ver agora o que seria o risco, certo? Então, na próxima tela, o que é o risco, né? O risco é a possibilidade de algo dar certo ou não. E a gente observa que na vida, né, aquilo que pode trazer maior retorno, ou seja, aqui nós temos um gráfico ascendente, né, positivo, assim, digamos, que quanto maior o retorno, maior o risco. Ou seja, para eu ganhar mais dinheiro em determinado negócio, talvez seja necessário correr um risco maior, né? Os empresários sabem bem disso, e as pessoas os investimentos que têm maior risco, que têm maior retorno, são justamente aqueles que oferecem maior risco, certo? E aqui voltando aqui para a tela, nós vemos aqui que, por exemplo, a poupança é um produto, é um investimento relativamente seguro. Porém, ela tem um baixo retorno, justamente por ser um dos mais seguros, né? E assim a gente vai também ter a renda fixa. Daqui a pouco, no próximo bloco, nós vamos expor um pouquinho melhor o que são esses itens. Os imóveis já são investimentos que também podem ter um risco maior do que renda fixa. Em seguida são as ações, né, que são atreladas aos papéis das empresas. E nesse site que nós tiramos esse gráfico, ele traz até as criptomoedas, né? Existem aí especialistas que falam se as criptomoedas são ou não um investimento, né, mas no final das contas são objetos de especulação, né, em que as pessoas podem ganhar ou não valor, né, riquezas com isso. Então, dado esses 8 princípios, eu gostaria de passar a palavra para os irmãos para que abordassem um tema desse, né, uma situação prática, ou mesmo também algo que não foi falado, que possa ser interessante, né, algo que não está no livro, mas que possa ser interessante a gente passar para os amigos e amigas ouvintes. Eu quero... boa noite, né, àqueles que nos assistem, muito obrigado aí. Eu quero, abrir o flanco dessa discussão, né, a conversa de investimento, fazendo uma consideração inicial. Em investimento, quando a gente pensa em investimento, né, a gente pensa num negócio de alto padrão, um negócio difícil de ser entendido, né, complexo, né, de tudo tem um pouco, mas é pouco, não é tanto, né, mas uma questão a gente não pode deixar de considerar, né? Investimento é uma coisa muito séria, né? E investimento todos nós deveríamos entender como uma coisa que deveria obrigatoriamente fazer parte de nossas vidas, né? Porque é o investimento feito quando ainda nós somos jovens, quando começamos nossa atividade profissional, trabalhar, estudar, ele começando mais cedo, ele pesa muito menos na medida que os anos avançam, né? E ele fica muito mais fácil de você chegar lá na época da aposentadoria com a situação próximo de estar resolvido, juntamente com a sua aposentadoria, né? E nós sofremos por isso na cultura brasileira, porque nós não trazemos na nossa cultura essa questão do investimento, né? Parece que é uma figura que está distante de cada um de nós e que ela não nos pertence. Ela só vai pertencer quando nós chegamos a uma determinada fase da nossa vida,
né? Que aí nós já perdemos sim alguns quilômetros e precisamos recuperar. Aí sim ela começa a pesar, né? Porque o tempo perdido não se recupera nesse caso. A gente vai ter que replanejar e avançar dali para frente, né? Geralmente 25, 30 anos, a gente começa a pensar nessas coisas, né? E aí perdemos alguns anos preciosos, né? 5 ou 10 anos então, já, né? temos que mudar essa cultura. Mudando essa cultura, melhora muito a vida de todos nós que trabalhamos e queremos ter, na velhice, né? Depois da aposentadoria, uma vida mais equilibrada, mais quieta, né? Com os recursos que nós precisamos para viver. Certo. Existe aquele investimento também que a Escritura nos adverte, evitar aquele investimento rápido, que muitas pessoas ainda hoje procuram enriquecer rápido. E eu vejo que até hoje está acontecendo, são as famosas pirâmides financeiras, né? Os avarentos, os cobiçosos que querem ganhar dinheiro fácil, embarcam nessa promessa, né? Se ele investir em determinado valor, com pouco tempo eles vão ter o dobro daquele valor, né? E eles se agarram nisso, nessa esperança. Eu conheci pessoas que perderam tudo que investiram, porque na ânsia, na iminência, na vontade de ficar rico, perderam tudo. Porque a pirâmide financeira, ela não se sustenta. Por quê? Para você, quando você investe um valor, esse valor ele não gera ele não trabalha por você para gerar renda. O que vai gerar renda para você é se você conseguir outras pessoas, o dinheiro de outras pessoas para entrar na pirâmide e o dinheiro dessas outras pessoas que vai gerar renda para você. E chega a um ponto que vai diminuindo o número das pessoas que vai entrando. Não tem mais ninguém para entrar. Quando não tem mais ninguém para entrar, a renda acaba. Os rendimentos, né? O rendimento acabou. Uma vez eu participei de uma reunião, né, de iniciação, né, não tinha me falado, nem falaram que era alguma reunião assim de negócio. De né? negócio. Aí me mostraram, era de um produto conhecido. E aí eles começam mostrando um vídeo com uma música legal, pessoas viajando, cruzeiros, Estados Unidos, tudo mais, Europa, para poder convencer, né? É mais um chamariz também, né? É exatamente isso que eles fazem. E quando acontece de parar o rendimento, as pessoas, o pessoal que está lá em cima, o grupo que idealizou a pirâmide, eles pegam todo o dinheiro e somem. E quem investiu não tem de quem cobrar, porque não tem dono. Aí perde tudo. Sim, portanto, qualquer investimento que com um rendimento alto, a gente pode considerar que é um crime financeiro, que não existe. Arriscado, né? No mínimo, a pessoa, se você está vendo aqui, é no mínimo arriscado, né? Pelo menos aí, talvez é menos arriscado que a pirâmide, é um erro total, é um risco total que você vai perder o que ganhou. Eu conheço muitas pessoas que perderam 100% dos seus valores. E não é investimento propriamente falando, não né? Mas é vendido como se fosse, né? Como se fosse. Como você falou, eles mostram, tem reuniões, mostram carro, viagem, casa com piscina. Isso tudo para quem gosta, a pessoa que não tem nenhum conhecimento, aquele que a cobiça está excedendo, é um prato cheio, aí embarca. É importante a pessoa ter... Hoje as instituições financeiras elas apresentam, né, quando você é leigo, né, no assunto, você tem um perfil, né? Apesar de ser um questionário bem simples, mas você tem um perfil. E você tem que entender onde você se encaixa nisso, né? O que você tem disponível para isso. Porque o princípio usa o termo de gradual, e esse gradual você, ao longo dessa trajetória que a gente tem utilizado, né, tem informado, seja você adquirir imóvel, seja em você adquirir empréstimos, tudo tem que ser feito de forma equilibrada, né? E você não ter o conhecimento, não compreender o que está fazendo, isso determina onde você vai estar... O grau de sucesso ou não. Ou não, né? Então, assim, é importante, fundamentalmente, você buscar esse conhecimento.
Esse conhecimento está disponível, né? Hoje a gente não vive mais as regras como se vivia antes, né? Você abre qualquer tipo de plataforma. Claro que as pessoas vão muito em cima dos rendimentos passados, né? Mas os investimentos têm a sua gradualidade, os seus níveis, como está apresentado nessa tela, né? E o perfil determina onde você vai se encaixar. O senhor falou realmente uma coisa interessante. Quando as pessoas, na época que eu atuei na parte comercial, na área bancária, as pessoas vão muito, qual é o melhor investimento? Né? Elas perguntam, qual é o melhor investimento para ter esse dinheiro aqui? E onde que eu invisto? Né? E aí, muitas vezes, as pessoas acham que existe uma resposta... Sim. Só que essa resposta varia de pessoa para pessoa, como o senhor falou. Vai depender do perfil dela. Talvez a pessoa... Pessoas são avessas ao risco. Elas não conseguem ver o seu dinheiro cair um centavo, que já ficam chateadas. Eu tenho um exemplo, quando teve um tempo... Petrobras sempre foi um Vale do Rio Doce, só dessa época que tinha... Né? Aí você recebe começa a trabalhar... Começa solteiro, começa a reunir um pouco de recursos, você vai. Aí eu tive essa experiência. Ações da Petrobras, ações da Vale, eu coloquei nas duas. Aí você vê aquela seta para cima ali. Quero pegar carona. Não, você totalmente... Quero pegar carona. Só totalmente voltado... Você fica com um foco, né? Você tem assim, visão de túnel, que se chama quando você está... Uma visão de você olha para aquilo ali de uma forma absoluta, né? Aí você não consultou o histórico, você não ter esses gráficos que você tem hoje, que as oscilações, você fez aquilo pontualmente. Então, tomou uma decisão dessa forma, né? Então, assim, hoje a gente percebe que ao longo dessa trajetória, o que é a quantidade de princípios nos serve, né? Como ela nos determina muita coisa para a gente poder agir. E se a gente seguir biblicamente os princípios que existem e que eles são utilizados muito fora da igreja, fora do gueto, né, na nossa real de igreja, muita coisa bíblica é utilizada fora como princípio, né? Apenas não é dito, mas eles são utilizados. São princípios que estão aqui expressos claramente, né? E que determinam a sua atitude. São fundamentos de sucesso e como se comportar no mundo financeiro, né? No mundo circular. Nós estamos já encerrando esse bloco e vamos fazer uma breve pausa e depois, no próximo bloco, vamos tratar de conceitos, né? Quais são os tipos de investimentos que nós temos à nossa disposição, onde você pode encontrá-los, tá bom? Então, até daqui a pouco, no próximo bloco. Fique com os avisos e também os patrocinadores. Estamos de volta agora no segundo bloco. Neste episódio, especificamente, estamos falando de investimentos. E agora, tratamos no primeiro bloco dos princípios e agora vamos tratar dos tipos, né? Mais conceitualmente, vamos fazer uma leitura rápida dos tipos de investimentos que nós temos à nossa disposição, certo? Então, o sistema financeiro oferece para a gente, através dos bancos, das corretoras, investimentos do tipo renda fixa e renda variável. Renda fixa por quê? Porque são investimentos com risco muito baixo, né? Ou seja, dificilmente você vai perder muito dinheiro nessas aplicações. Mas também você não vai ganhar muito, certo? Então, por esse motivo, grosso modo, né, se chama renda fixa. E aí nós temos a poupança, temos o Tesouro Direto, LCI, LCA, CDB, CRI, CRA. LCI é letra de crédito imobiliário, letra do crédito agrário, no LCA, né? CDB, CRI, CRCA também são outros tipos de investimentos que são oferecidos pelos bancos, certo? Esses títulos, eles podem ser pré-fixados ou pós-fixados, né? Pré-fixados são aqueles que a rentabilidade já está ali pré-determinada. E os pós-fixados são aqueles que a rentabilidade vai ser dita ao final do investimento, do prazo, né, do investido, certo? Esses investimentos também, alguns podem ser indexados ou não à inflação. Então, aqueles investimentos que são pré-fixados, eles não estão sujeitos à indexação, né, porque já é uma rentabilidade fixa. Mas eles podem ser combinados com a taxa de inflação. Então, você pode ter a taxa de inflação mais um percentual fixo, né, um exemplo. Então, são muitos tipos que a gente não vai ter tempo para explorar todos, mas a gente pretende, em episódios futuros, abordar de forma mais técnica essas modalidades, certo?
Também no rol de investimentos financeiros, nós temos aí renda variável, certo? Que são as ações, as opções, derivativos, moedas estrangeiras, futuros, fundos diversos, criptomoedas, como nós vimos também, que também podem ser prefixados ou pós-fixados ou não, dependendo ali do fundo, certo? A política do fundo é que vai dizer, eventualmente. Né? As ações são papéis de empresas, são investimentos diretamente ligados ao setor produtivo, certo? As opções e derivativas são investimentos, são instrumentos financeiros um pouco mais complexos também, que requer que a gente explore eles em algum episódio específico. Mas, se você for ao banco ou procurar na internet ou na literatura, você vai encontrar essas categorias, certo? Vamos passar também agora para o próximo slide, que trata dos investimentos não financeiros. Um exemplo muito concreto são os imóveis, né? Embora você consiga oferir uma renda desse investimento, uma renda financeira, mas ele é dito não financeiro porque ele está lastreado, né, baseado ele está fundamentado num imóvel, né, num objeto real, né? Então, você pode comprar um imóvel para revender ou para alugar. Então, esse é um tipo de investimento não financeiro. Negócios próprios também, né, quando você abre uma empresa, ou quando você trabalha como autônomo também, enfim. Ativos tangíveis são os bens, né, ouro, prata, as commodities, petróleo, por exemplo, né? E também um exemplo de investimento não financeiro é a educação e desenvolvimento pessoal. Quando você investe em si mesmo, você faz um curso técnico, né? Você tem uma formação da escola, né? E você consegue um emprego até determinado salário. E você vê que precisa estudar, né? E você se propõe a estudar uma qualificação que vai trazer oportunidades para você, né? Isso também é um investimento, né? Do tipo não financeiro, mas que vai trazer retornos também financeiros para você, certo? Os irmãos gostariam de dar alguma sugestão, algum comentário sobre algum desses tipos? Com relação aos imóveis, né? Investimento, às vezes, para adquirir para vender sai alto, mas quem já tem um imóvel e quer alugar, vê se muda, não quer vender, quer alugar, eu vejo que é um dos investimentos que eu tenho observado, que eu conheço muitas pessoas que vivem de aluguel de imóvel, apesar da dor de cabeça, né, com o locatário, ele é um investimento, o único investimento que eu vejo que ele por si só, o imóvel por si só, todo ano se valoriza. Além da valorização dele todo ano, que corresponde quase em torno de ser 8% ao ano, em torno de quase 8% ao ano, mais ou menos, tem a renda passiva dele. Somando a renda passiva com a valorização, dá quase 1% ao mês. E não tem nenhum investimento que tem esse rendimento. Se você investir na bolsa, investir um desses títulos, renda fixa, né? Dificilmente ele vai ter um... O que vai acontecer? Se você tirar o valor do juro, do rendimento, ficar só o principal, esse principal com pouco tempo vai desvalorizar. E com relação ao imóvel, ele nunca vai se valorizar. E a tendência ainda, todo ano, aumentar a sua receita passiva, que é o aluguel, porque tem um reajuste anual. Muitas vezes é pelo IPCA ou é negociado. Portanto, eu vejo, hoje, apesar da dor de cabeça, é um bom investimento. E tem até pessoas que eu conheço, construíram com dificuldade, fizeram vários apartamentozinhos, hoje estão vivendo da renda passiva. E o seu imóvel nunca desvaloriza. O dia que você quiser vender, ele está lá valorizado. Entendi. Nós vamos fazer aqui uma pequena simulação, vamos mostrar também na tela, uma simulação com o Tesouro Direto. Tá? Para quem ainda não conhece, o Tesouro Direto ele é um programa do Tesouro Nacional, né? Foi desenvolvido em parceria com a B3, e
ele serve para a venda de títulos públicos, né? O governo, ele é uma forma de financiar o governo, né, nos seus gastos, e as pessoas oferem aí os juros, né, desse empréstimo, né, que a gente faz para o governo. Henrique, é importante você falar, como você falou, explicar essa situação do renda fixa, né, e do renda variável, para o público entender, né, que é uma diferença, assim, para a gente entender. O que é a renda fixa, né? É como você emprestasse dinheiro a uma instituição, né, financeira. Sim. E essas instituições, elas têm um fundo garantidor de crédito. Por isso que ela tem esse baixo risco. Exato, Né? bem lembrado. É importante lembrar disso, porque ela tem para a população onde tem um valor médio aí, até de 50 mil, se não me engano. É isso aí. Né? Você tem uma garantia desse crédito. Então, esses investimentos de renda fixa, eles têm essa garantia, apesar de ser um risco, apesar de ser um juro, né, baixo, mas ela tem essa possibilidade, né? Em caso de insolubilidade, né, de a instituição fundo, poder né? garantir. Isso. Essa é bem interessante. Aí a renda variável, ela é como se você participasse do negócio, né? É a bolha de ação. Você vira um acionista, então você está sujeito a essa intempérie, né? Você pode ganhar e perder junto com ele, né? Junto com ele, exatamente. É Bem interessante. lembrado. Boa colocação, seu Alberto. Então, o Tesouro Direto, ele é um tipo de investimento renda fixa, né? Considerado renda fixa. Ele foi lançado em 2002, o programa surgiu com o objetivo de democratizar o acesso aos títulos públicos, né? Antigamente ele tinha um valor mínimo que era um pouco mais alto e agora ele pode ser aplicado a partir de R$30, certo? No próximo slide nós temos aí o site, né? Você pode encontrar direto no Google, você digita Tesouro Direto Renda Mais e vai aparecer lá o site onde faz a simulação. E na nossa simulação nós escolhemos o Tesouro IPCA mais 2045. Por quê? Nós vamos fazer uma simulação aqui como quem fosse investir para longo prazo, para complementar a sua aposentadoria, certo? Então, nesse título aqui, na data que fizemos a simulação, ele é um título considerado de longo prazo e a rentabilidade dele é o IPCA, que é a taxa, a inflação, né, a inflação geral, e mais 5,98%. Então, isso quer dizer que a gente vai ganhar em termos reais, né, 5,98%, né, ao ano naquele investimento. E nós estamos em 2024, certo? Nós vamos resgatar ele em 2045. Então, nós temos aí 21 anos, né? Eu errei o cálculo. 21 anos, né, basicamente. Então, no próximo slide, nós temos aí os termos as simulações, né? Simulamos primeiro um valor de R$100. Então, imagina você guardar R$100 por mês. Digamos que você ganha um salário mínimo. No livro, nós aprendemos que mesmo independente do valor que a gente ganhe, né, a gente tem que tentar, pelo menos, viver com menos que a gente ganha para que a gente consiga guardar um pouco, né? Digamos que você consiga guardar esses R$100, né? Nós temos aí 253 meses, certo? Aí na nossa coluna da esquerda, né? São 253 meses. Nós teríamos guardado em termos nominais, sem o efeito dos juros, né, da capitalização, R$25.400. Mas o tempo e a capitalização vão transformar isso em valores brutos, né, R$76.000. Né? Então, aquele investimento lá do IPCA, da simulação do IPCA, da previsão, mais o rendimento real de 5,98%, eles vão render bruto R$76.000. Então, ó, você não guardou só R$25.000, você está guardando aí R$76.000. Agora, lembrando, né, que a maior parte dos investimentos tem a dedução do imposto de renda e também a custódia da bolsa. Né? A custódia é a administração, né? É a bolsa de valores que faz essa administração e ela cobra a sua taxa também. Então, em resumo, aqui embaixo nós temos o valor investido R$25.400, juros líquidos de R$41.000, né? Deduzido aí o valor investido, e temos um retorno total aí de R$66.466. Para quem guardou R$100 esse tempo todo, esse valor já pode ajudar a reformar uma casa para revender ou construir uma kitnet, né? Então, esse é o efeito, né, dos juros, né? Então, se você puder
guardar esse dinheiro, né? Esse dinheiro vai trabalhar para você lá na frente, certo? E também fizemos uma simulação, mas no próximo slide nós vamos ver isso em termos gráficos, tá? Por que nós escolhemos aqui o Tesouro Direto? Porque dos títulos de renda fixa, que são esses que estão na nossa tela aqui, ele é o que tende, né, dependendo da previsão, né, do fundo, dos analistas, né, em relação à taxa de inflação, como é esse caso, né, o nosso investimento aqui, ele está atrelado à inflação, mais 5,98. Então, dependendo aí da inflação média desses anos, ele tende a render mais do que a poupança, mais do que o CDB, mais do que a LCI, do que o fundo DI, tá bom? Não tivemos tempo nesse bloco para tratar de cada um desses tópicos, mas na simulação a gente pode ver que é uma boa opção a longo prazo, certo? Também fizemos no próximo slide uma simulação com R$500. Como é que seria, né, o resultado, né? Nos mesmos termos, se a gente guardar R$500, nós vamos ter aí um valor total nominal de 127 mil. Mas com os juros e o prazo, né, e a capitalização, vai ter aí, nós vamos ter 380 mil. Então, não é pouco, né? Já compra um imóvel, né? Para revenda, talvez, ou para aluguel, né? Ou então a gente é possível a gente construir um imóvel que a gente consiga alugar, né? Quartos, né? Kitnet, essas coisas. Então, não é um dinheiro mal gasto. Pelo contrário, seria um dinheiro bem aplicado, né? E aqui nós encerramos esse bloco, e eu gostaria também de ouvir a opinião de vocês, se vocês já fizeram algum investimento, não no Tesouro, né, mas algum desse tipo. Gostaria de abrir a participação de vocês. Uma das características boas desse tipo de investimento, não só ele, mas outros também, é a preservação da inflação, né? Porque, independente se a gente vai viver grandes períodos de inflação alta ou longos períodos de inflação baixa, porque são 21 anos, né? E certamente vai passar por esses dois períodos, como é clássico a nossa economia brasileira, né? Você vai passar por esses dois períodos, e a preservação da atualização, né, do seu capital vai estar acompanhando essas oscilações de altos e baixos, né? Essa é uma característica positiva desse tipo de investimento, né? E quando a gente fizer escolhas, no sentido, porque aí depende do perfil, né, de cada um, né? Mas a gente procurar preservar a inflação, porque a inflação, às vezes, quando não prevista, ela corrói, ela engana, né, a promessas de uma capitalização maior, mas sem uma atualização acompanhada da atualização de inflação, né? Isso é muito bom quando a gente observa isso, né? É uma das características que a gente deve estar atento para o investimento, e principalmente o investimento de longo prazo, que é característico da simulação. Exato. Né? É interessante que você tem que torcer para uma inflação, né? Alta, porque... né? Não, é um paradoxo, assim, porque sim. Um dos prós um dos contras, justamente isso, né? Esse é chamado IPCA mais o índice, né? Ela é híbrida, né? Então, o pró dele é a inflação, né? Porque acompanha o índice de inflação, que é o IPCA. Mas uma deflação é o contrário, né? Então, sim, ele vai render menos, né? Ele já tem o contra, né? Ainda bem que nós não vivemos essa experiência, pelo menos nos últimos 20 anos, né? Mas essa redução teve um tempo que o Tesouro Direto não esteve tão vantajoso. Já não tão, assim, sempre teve ali, mas não tão, né? Tem períodos que ele fica mais vantajoso, né? Quando a taxa Selic, né? A taxa de juros da mas tem períodos que ele não é tão... Já houve períodos assim. Seria bom, com esses gráficos, né? Principalmente esse último, as pessoas hoje que já estão na meia idade, e vão chegar um tempo que vão se aposentar, se imaginar ele lá com 70 anos, 65 anos, como vai ser o padrão de vida deles. O que eles estão preparando hoje para quando eles pararem de trabalhar, vão ver de quê?
Então, é uma chamada de atenção para todos para o futuro. Certo. E as carteiras esse tipo de, o Irmão estava comentando, que tipo de experiência, né? Para quem tem algum para investir, o ideal é diversificar o possível, né? Porque Um pouco muitas em cada, vezes, investir um pouco no longo prazo, um pouco no médio prazo, um pouco no curto. essa é uma orientação padrão, né? Para quem puder diversificar. Nessa questão também de ser, você pode fazer um investimento misto, por exemplo, no caso de imóveis e em letras, né? Investimento do tipo que a gente acabou de ver, né? Porque são duas experiências bem diferentes, né? De repente você pode perder um pouquinho numa, mas pode ganhar bem noutra, né? E uma vai acabar compensando a outra ao longo desse período, né? Sim. E aí você pode até fazer opção por, olha, ali está dando mais lucro, né? O meu investimento ali, eu pode rebalancear, vou aportar mais recurso naquele, né? Porque depois de 10 anos eu estou vendo que os resultados são melhores naquele ou naquele outro, né? Então, isso é muito bom, é positivo, né? Para a gente, e no sentido de que digamos que você pode disponibilizar mais imediatamente do que o outro, né? Sob pena de que, se você quiser disponibilizá-lo, você pode perder ganhos, né? E até pagar multa, né? Sim. Bem lembrado também. Nós vamos fazer uma pausa para esse bloco e vamos voltar já no último bloco do programa fazendo um balanço geral, né? Cada um dos convidados vai fazer suas considerações sobre o estudo do livro Dinheiro, Dívida e Finanças. Então, até o próximo bloco. Estamos de volta agora no terceiro bloco e vamos fazer uma recapitulação, né? Cada um dos convidados vai fazer suas considerações finais sobre o livro Dinheiro, Dívida e Finanças, do autor Gene Heiser. Eu recomendo bastante para quem puder fazer a compra do livro, seja na forma digital, no Kindle, ele é mais em conta, ou também na versão física. E é um livro que eu gostaria... Minhas breves considerações, né? É um livro que eu gostaria de ter lido mais cedo, mais jovem. Com certeza eu teria evitado algumas perdas ou prejuízos, e quem sabe até tivesse também um olhar diferente, né, para a vida. Com certeza teria um olhar diferente para a vida financeira, para o trabalho, certo? Então, vou convidar o irmão Eliel. Como é que você, assim, quais são as lições principais, qual a contribuição, tanto a experiência, né, sua experiência, quanto o livro podem trazer para a gente? Eu creio que a maior dificuldade hoje é as pessoas ganhando pouco e guardar dinheiro, né? Dificilmente as pessoas tentam guardar dinheiro e param. E não conseguem guardar. São vários motivos que fazem com que as pessoas não consigam guardar dinheiro ganhando pouco. Um dos motivos é as finanças desorganizadas. Com as finanças desorganizadas, ninguém vai conseguir guardar dinheiro. Primeiro tem que organizar suas finanças, né, para depois passar para o segundo passo, que vai ser, aí coloque suas finanças em ordem, saiba o quanto entra e quanto sai e para onde está indo o seu dinheiro. Isso é fundamental, que cada pessoa que quer guardar dinheiro pratique esse primeiro princípio aí. Em seguida, vem o segundo passo, que é tenha um objetivo. Para ganhar dinheiro, você precisa ter um objetivo definido. Sem um objetivo, você não vai economizar. Você tem que saber para que você quer guardar o dinheiro, o que vai fazer com ele. O dinheiro precisa ter nome. Eu vou guardar para isso. Eu vou guardar para isso. Dá nome ao seu dinheiro. Isso incentiva. Incentiva. Eu nunca olhei por esse ano. E o outro objetivo, o outro princípio, terceiro,
é criar uma... Por que vou criar, vou poupar? Eu escolhi como uma reserva de emergência, porque a falta da reserva de emergência, eu tenho observado que é a principal causa do endividamento das pessoas. A pessoa acontece uma situação imprevista, as pessoas não têm para onde correr, não tem a reserva, aí entra o endividamento. A saída é pegar emprestado ou usar o cartão de crédito. Se ele não tem nenhuma reserva, ganha pouco, como é que ele vai pagar esse empréstimo? Como é que ele vai pagar esse cartão de crédito, se ele não tem nenhuma reserva e ganha pouco? E o outro princípio, o próximo princípio, é fazer um planejamento financeiro. Você precisa aumente sua fonte de renda. Planejamento financeiro. Isso aí, como você vai conseguir dinheiro para economizar? Faça uma relação de tudo que entra, tudo que sai. Depois você vai para outra opção, outro princípio, que é aumentar a sua fonte de renda. Você planejou suas finanças. Você já viu em que você está gastando, o que entra. Aí você decidiu guardar R$250 todo mês. Aonde eu vou buscar esses R$250 se eu ganho pouco? A alternativa é buscar novas fontes de renda. Como buscar novas fontes de renda? Procurando trabalhos extras. Trabalho extra, qualificação, né? Qualificação, se você for empregado, qualificação para aumentar o seu salário. Se você... qualificação para você pode trabalhar como um Uber, vender roupa, vender objeto na sua casa que você não usa. Quando a pessoa está com necessidade e tem um objetivo, a gente é criativo. A gente consegue o nosso objetivo desde que haja um propósito e uma finalidade que você propôs que vai alcançar. Mas para isso, você precisa encontrar a fonte de renda, busque fonte de renda, se capacite, que você vai atingir seus objetivos. E tem mais um item importante, é que você precisa praticar, seja o último ponto, praticar o minimalismo. O que é o minimalismo? É você saber viver somente com o essencial. O minimalismo. Tem que saber viver com o essencial. Se você, quando for comprar algo, pergunte primeiro: eu preciso disso? Eu vou usar isso? O minimalismo, ele ajuda você a viver com o essencial. Às vezes, dentro da sua casa, tem tanta coisa que você não precisa. Você vai no seu guarda-roupa, tanta roupa que você não usa. Você vai na sua cozinha, tanta coisa que você não usa. Desfaça disso, venda. E invista na sua fonte, no seu investimento, de guardar dinheiro. Se porventura você, em determinado momento, subir a sua receita além do que você está esperando, em vez de você subir o seu padrão de vida, mantenha o seu padrão de vida e guarde dinheiro. Mantenha sempre o seu padrão de vida abaixo da sua receita. E se fizer isso, com certeza, mesmo ganhando pouco, você vai conseguir poupar. Primeiro, tenha objetivo. Eu fiz uma simulação aí de Tesouro direto e poupança, né? Tesouro direto e poupança. Se você guardar, fizer um sacrifício por mês para conseguir R$250 a mais, no final de 24 meses, 2 anos,
você todo mês guardando R$250 de Tesouro Direto, no final de 2 anos, você vai ter 6.535. Se for na poupança, vai ter um pouquinho menos, 6.389. Para quem ganhar pouco no final de 2 anos, ver na sua conta esse valor todo, para muita gente é uma fortuna. Sim. Portanto, depende de cada um para atingir seu objetivo e guardar dinheiro. Se fizer isso, mesmo ganhando pouco, você vai conseguir guardar dinheiro e fazer uma reserva de emergência. Porque a reserva de emergência cobre o desemprego. Você está desempregado. E agora? Você adoece, não tem dinheiro. E agora? Portanto, é fundamental essa reserva. Certo. Jonathan, gostaria também de fazer suas considerações? Obrigado por essas advertências, né, do irmão Eliel, né? Sim. Porque isso serve para todos nós, né? São lições preciosas que, se a gente não deixar passar batido, a gente e introduzir na nossa cultura pessoal, a gente vai ter bons resultados na vida. Eu quero fazer algumas considerações depois de passado a todos esses capítulos do livro, né? Considerando que tudo que nós aqui estudamos, conversamos e aconselhamos que as pessoas observem, né, para as suas vidas, assim, primeiro Deus nos capacita, né? E se Deus nos capacita, Ele nos cobra, né? Ele nos capacita em todas as áreas das nossas vidas, né? E nós percebemos aí ao longo das leituras que fizemos, né? Por exemplo, abrindo os nossos entendimentos sobre vários aspectos da nossa vida, né? Sobre o trabalho, por exemplo, né? Vimos que o trabalho não deve ser um peso para nós, nem deve ser visto como um castigo, né? Mas deve ser visto como uma bênção de Deus, né? Claro que, se a gente olhar lá para o princípio, né, o trabalho tem uma dose, né, de pesar, de fadiga, porquanto é produto do pecado, não o trabalho, né, mas o resultado do pecado. Então, no sustento, né, na responsabilidade do sustento, né, Deus nos dá graça, tanto para aquele que coleta as coisas, como para nós que estamos dentro da cidade, termos condições de comprar, né, as coisas e aqueles coletarem, né? Então, assuntos relevantes, né, assuntos, por exemplo, de capacitação para o trabalho, nós aqui conversamos, né, como é que nós podemos vencer as dificuldades, né, melhorar nossas rendas através do processo educacional, né, não pode ser desprezado, e mesmo quando a nossa formação já foi completada ali, nós não devemos parar de estudar, devemos buscar capacitações melhores, em busca de melhores salários, em busca de melhores ganhos, em busca de melhores conhecimentos, mesmo que esse reconhecimento em forma de renda não venha, mas o nosso progresso pessoal com o conhecimento daquela ciência que nós dominamos, daquilo que nós fazemos, né? Façamos com dedicação, né? O nosso tempo, né? O nosso tempo dedicado às nossas famílias, à sociedade, né? Nós não devemos nos descuidar com o nosso tempo dedicado ao Senhor, ao serviço, à causa do Senhor, né? O nosso dízimo direcionado para uma boa causa através da igreja local, né? Então, os nossos bens, né? Os nossos bens que nós conseguimos construir, né? Para que nós não coloquemos a confiança na riqueza que nós conseguimos produzir ao longo da nossa história, né? Mas aquilo apenas seja, e nós tenhamos consciência disso, que é um bem e que deve ser colocado em favor dos nossos amigos, das pessoas, e a serviço de Deus também,
né? Então, assim nós vemos hoje, nós percebemos aí algumas coisas rápidas sobre investimentos, né? Como nós devemos ganhar dinheiro, como nós devemos gastar dinheiro. Foi ali uns capítulos muito, muito preciosos que nós gastamos o tempo, né? Falando como gastar dinheiro, porque no gastar dinheiro está um dos problemas mais agudos que nós temos, né? Porque nós até nos esforçamos por ganhar dinheiro, nós vamos buscar na educação, no trabalho, mas na hora de gastar nós não somos caprichosos e acabamos gastando dinheiro, como o irmão Eliel colocou num ponto aí, acabamos gastando dinheiro de maneira aleatória, sem o cuidado e sem a observação da palavra de Deus, né? A palavra de Deus diz, porque gastais dinheiro, né? Gastar dinheiro da forma como nós gastamos, né? Tem tanta coisa preciosa para nós colocarmos os nossos recursos, né? E a aposentadoria, que foi agora já no final desse período, né? Que nós cuidamos. Então, assuntos todos eles muito preciosos, né? Nos instruindo, né? Como devemos proceder com cautela, com orientação divina, né? Os conselhos bíblicos que a palavra de Deus nos traz para tratarmos em cada uma da etapa de nossas vidas, em cada um desses assuntos, né? Então, eu me alegro muito poder ter contribuído nesse período, nesses 16 episódios, né? Contribuindo com os nossos irmãos aí do outro lado da tela, com a sociedade evangélica e com todos aqueles que nos assistem, né? Levando essa contribuição, né, de forma que eu também incentivo a eles, como você já incentivou, a buscar literatura, não só do autor que nós seguimos, mas outras literaturas ligadas ao assunto, né, para aprenderem a lidar com a finança pessoal, com o ganhar dinheiro, com o gastar dinheiro, com o acumular riqueza, porque esses são assuntos do nosso dia a dia, né? Por ele nós nos desdobramos, nós suamos a camisa, nós, né, passamos dificuldades na vida. Então eles devem ser alvo, né, da nossa apreciação, com mais cuidado, com mais zelo, para que nós possamos aprender a lidar com esses assuntos que não são menos importantes do que a nossa salvação, né? Que eu diria que é o assunto mais importante da nossa vida, mas para nós vivermos uma vida boa diante de Deus, nós precisamos zelar por esses outros que Ele coloca como desafio diante de nós, né? Essa é a minha contribuição, minha singela contribuição com o ouvinte. Eu espero que ele tenha tirado proveito, aprendido conosco ao longo desses 16 episódios. Obrigado, Natan. Bom, meu querido. Vamos ser breve, por conta da objetividade e a explanação do irmão Eliel de forma bem prática, né? São ensinos preciosos. Foi o mais experiente que iniciou falando e, necessariamente, sempre tem... o mais bem-sucedido. O mais bem-sucedido, nesse sentido. Mas o que eu achei interessante nessa trajetória, a ênfase a um termo, né? O termo princípios, né? Nós, ao longo desse tempo, nós usamos princípios em todos os temas que foram, o termo princípio em todos os temas que foram abordados, né? Então, assim, como qualquer área de nossas vidas, é primeiramente primordial investir em conhecimento. Se você não tiver esse conhecimento, tem uma definição em contabilidade que ela usa os termos registrar, controlar, planejar. Para quê? Para tomar decisões, né? Então, assim, tudo que foi dito aqui, como orientação, né, como forma de externar os princípios, eles tiveram o objetivo de levar alguma informação para se tomar decisões. E essas decisões, elas podem ser equivocadas ou não, né? Uma vez que elas sejam bem orientadas. Então, esses princípios, ainda que o livro fala que não são mandamentos, mas são princípios que norteiam, né? Norteiam ao longo do tempo, a nossa vida, né? Eu queria somente falar de um cidadão que a importância desses princípios, né? Acho que todo mundo ouviu falar naquele Max Heringer, né? Ele é um administrador, falava orientado sobre o trabalho,
E ele, uma vez, num canal desse, do programa dele, ele falou sobre um cara muito conhecido, né? Que ele pegou fez duas perguntas assim dele, que fizeram para ele, e ele deu respostas muito profundas, né? Eu vou falar só duas, né? Perguntaram para ele: o profissional do futuro será individualista? A resposta dele foi o seguinte: pelo contrário, o azar será de quem ficar sozinho, porque se cair, não terá ninguém para ajudá-lo a levantar-se, né? Uma outra pergunta: o que exatamente é sucesso? Aí ele respondeu: é o sono gostoso. Se a fartura do rico não o deixa dormir, ele estará acumulando ao mesmo tempo suas riquezas e sua desgraça. No final do programa ele falou assim: esse Helmer, ele é um nome fictício. Eu retirei essas respostas profundas do livro de Eclesiastes. Mas eu não falei no início, porque se eu tivesse falado, talvez a metade desligasse, né, a minha fonte dessas respostas tão valiosas. Aí ele coloca, explana no final, quão Deus deixou, né, de tão precioso alguns princípios para a gente. E é um exemplo assim, de como os princípios são extraídos, eles estão ali, e o cristão, sabendo que ele é fruto da Bíblia, né, como o livro é fonte da Bíblia, ele não pode deixar de ser levado em consideração para sua tomada de decisões. Então, essa é a minha colaboração nesse sentido. Certo, obrigado. Só estava falando de uma passagem, eu gostaria também de deixar no final aqui. O contexto não é finanças, né? Mas é uma frase que é muito conhecida: errais não conhecendo as Escrituras, né? Nem o poder de Deus. Jesus está respondendo aos fariseus em outras circunstâncias, certo? Mas se a gente buscar esses ensinamentos, né, todos que foram comentados pelos irmãos, com certeza quem está nos ouvindo, a gente mesmo aplicando, teremos uma vida e uma administração financeira mais tranquila, né, neste mundo, nessa terra, né, e mais próxima do que Deus deseja, né, de nós. Certo? Então, eu queria agradecer mais uma vez a participação dos irmãos, o irmão Natan, o irmão Eliel, o irmão Alberto e também o irmão Emerson, né, que participou de alguns episódios conosco. Infelizmente ele não pôde estar presente em todos, mas também gostaria de reconhecer e agradecer a sua participação. Certo? E também queria dar uma última palavra para você, amigo e amiga, que está nos assistindo, que procure sempre, né, conhecer a Bíblia, conhecer os princípios que norteiam nosso proceder, e certamente você, todos nós seremos abençoados, né, se nós atentarmos para aquilo que a Bíblia tem, não só de mandamentos, mas também de princípios, para uma boa convivência, uma boa vivência, né, individual de cada um de nós, certo? Nós agradecemos. Este é o conteúdo da nossa primeira temporada, o estudo do livro Dinheiro, Dívida e Finanças, e fique conosco. Aguardamos você na próxima temporada, onde procuraremos abordar esses temas de forma mais detalhada, mais técnica também, para que você possa ter um embasamento teórico também, além de prático, né, acerca desses temas. Certo? Então, até a próxima, fique conosco, fique com Deus também, que Deus abençoe você, sua família, que Deus possa iluminar o seu entendimento, que possa guiar a sua conduta, que possa livrar você também de situações, armadilhas que o mundo traz, o diabo, Satanás, ele usa esse mundo, usa o sistema, né, que vigente para fazer a gente cair. Então, se você se armar com a verdade, que a nossa fé, a Bíblia, tudo aquilo que ela tem, ela é inerrante, ela é totalmente inspirada, com certeza você terá um desempenho diante dessas armadilhas diferente do que teria se não observasse, certo? Então essa é a nossa conclusão dessa temporada, certo? Obrigado a todos e obrigado também a você ouvinte. Compartilhe, curta esse conteúdo, compartilhe com pessoas que possam fazer uso, né, desse debate, e até a próxima. Um abraço, fique com Deus, você e sua família.